Fala galera, no vídeo de hoje eu vou explicar aqui sobre o nome empresarial, tá? Como que é constituído o nome empresarial? Existem duas formas, firma e denominação, tá? Isso tá lá no DRE 81 de 2020. Lembrando, quando você pega seu cliente para você formar ali um nome empresarial, você precisa também verificar lá marcas e patentes, tá? Se existe um nome igual ou não, para você não ter problema, represálias futuramente de pessoas que já utilizam o nome, tá? De um empresário que já tem aquele nome, o nome foi já registrado, tá bom? Já foi registrado aquela marca, aquele logo, e aí ao você utilizar, você pode ter um problema futuro. Entra o jurídico ali da empresa, manda você retirar o nome, você já fez um nome ali no mercado para algumas pessoas, você pode ter problema. Então é bem importante você verificar sempre o nome empresarial. Então vamos lá. Primeira forma, é constituído firma, tá? Escolha de firma para uma sociedade limitada. Por quê? Eu vou explicar ali depois o empresário individual, tá? Escolha de firma. O nome empresarial deverá constar o nome do sócio, tá? Acrescido da palavra limitada, por extenso ou abreviada. Legal? Então, deve constar o nome do sócio ali, no final, a palavra limitada. Nós vamos dar um exemplo aqui se for mais de um sócio, tá? Se a sociedade for composta por mais de um sócio, deverá conter o nome de pelo menos um, acrescido do aditivo companhia, tá? E da palavra limitada por extenso e abreviada. Lá no DRE 81 de 2020, ele também traz que essa companhia, ela pode ter, se for o caso de uma empresa familiar, pode ser trocada por irmãos, tá bom? Que eu vou explicar lá como que funciona. Então, pode ser acrescido ali de companhia e a palavra por extenso tem que ter, limitada, tá? Abreviada ou por extenso. Se for uma sociedade limitada com apenas um sócio, pode ser editada a designação do seu objeto social. Quer dizer isso, vamos supor que o sócio ele vende algum tipo de produto, igual eu vou explicar aqui. Então no final pode ser o nome do sócio e a objeto social. Legal? O empresário individual, no caso de empresário individual, somente poderá optar por firma, tá? E caso queira ditar também a designação de objeto social, que é a mesma coisa que eu dei o exemplo aqui da sociedade com o sócio. Então, no caso de empresário individual, ele só pode optar por firma, não por denominação. Agora, no caso de sociedade limitada unipessoal, pode ser um ou outro, tá? Firma ou denominação. Irere a mesma regra. Então, vamos lá. Lembrando que o nome deverá figurar de forma completa, tá? Podendo ser abreviados prenomes e não constituir sobrenomes, não pode ser abreviados filho, júnior, neto, sobrinho, etc. Que indicam a ordem em relação ao parentesco. Então, você não pode ali abreviar filho, júnior, neto, sobrinho. Onde eu vejo isso? Tá lá no DRE também, 81 de 2020, nós vamos entrar em um para ver, tá? Denominação, vou explicar aqui como que é feito no caso de denominação. Quando adotar por denominação, poderá ser utilizado quaisquer palavras da língua nacional ou estrangeira, tá? E ao final inserir a palavra limitada, por extenso ou abreviada. Essa palavra limitada tem que sempre estar junto, tá? Que indica ali o tipo jurídico da empresa. Vou dar um exemplo. Exemplo 1, tá? Sociedade limitada aqui em cima, tá? Com mais de um sócio, optando por firma. Então vamos fazer primeiro esse exemplo. Os sócios se chamam Alessandro, tá? Alessandro da Silva e Mário de Oliveira. Logo o nome poderá ser Alessandro e Mário, tá? Limitada, abreviado ou por extenso, tá bom? Ou Alessandro e Companhia Limitada, também abreviado por extenso. Dessa forma poderia constituir aqui o nome empresarial de uma sociedade ali com mais de um sócio, tá? Aqui a sociedade limitada com mais de um sócio, optando por, aqui no caso é denominação, tá? Deixa eu mudar aqui. Por denominação. Então vamos explicar aqui. Nesse caso, o sócio se chama Alessandro da Silva e Mário de Oliveira. É uma empresa de vendas de bolsas, tá? Logo o nome poderá ser. Então os sócios são os mesmos, venda de bolsa, no caso aqui é denominação. Poderá ser Blue Comércio de Bolsas Limitada, tá? Então aqui é o nome estrangeiro seguido da atividade, tá bom? É assim que pode ser esse nome. Ou Mundo Mix Comércio de Bolsas Limitada, aqui é abreviado ou por extenso, tá bom? Então poderia ser assim, qualquer nome que o empresário queira colocar, designado ali da atividade, tá bom? Assim poderia colocar como denominação. Aqui nesse exemplo 2, vou trazer aqui sociedade limitada com apenas um sócio, optando por firma, tá? E aqui embaixo sociedade limitada com apenas um sócio,
optando por denominação. Aqui ficou errado também, denominação, tá? Então vamos lá. Primeiro, um sócio optando por firma. Lembrando que lá em cima tinha mais de um sócio, aqui é uma sociedade limitada unipessoal, nós estamos falando, tá? O sócio se chama Alessandro da Silva e a sua atividade, tá, é venda de bolsas também. Logo o nome poderá ser Alessandro da Silva Comércio de Bolsas Limitada, tá? Então o nome poderia ser esse, Alberto da Silva Comércio de Bolsas Limitada. Esse poderia ser o nome. Não dá para abreviar porque aqui é o último nome, não pode ser abreviado, tá? Sociedade limitada com apenas um sócio optando por denominação. O sócio se chama Alessandro da Silva, mesmo nome, sua atividade é venda de bolsas. Logo o nome poderia ser, aqui nós podemos usar a mesma regra da sociedade ali que a gente deu, tá? Aqui nós colocamos outro nome, Maluri Comércio de Bolsas Limitada, por extenso ou abreviado. Então poderia ser assim, tá? Aqui vou dar um exemplo também de empresário individual. Exemplo 3, empresário individual, tá? O sócio se chama Alessandro da Silva de Oliveira e sua atividade de venda de bolsa. Aqui ele tem o nome dele aqui, tem um sobrenome a mais, tá? E também é comércio de bolsa. Então poderia ser Alessandro da S abreviado de Oliveira, tá? Somente isso. Ou poderia ser Alessandro da S Oliveira Comércio de Bolsas. Tem mais, tá? Poderia ser o nome completo, sem abreviar ali o da Silva como no início. Ou também poderia ser Alessandro da Silva de Oliveira Comércio de Bolsas sem abreviar. Então aqui nós demos o exemplo abreviado, aqui sem. Então poderia ser dessa forma. Esse aqui é um motivo de muitos indeferimentos de processo, tá? Muitos processos são indeferidos porque não sabe ali como que é constituído o nome empresarial. Aqui eu trouxe algumas observações, tá? Primeiro, no caso de EIRELI, poderá optar por firma ou denominação, porém será preciso acrescentar EIRELI no final, tá bom? Então pode também optar por um ou por outro. Se for optar por firma, vai ficar o nome conforme eu mostrei, tá? O nome do empresário, que isso pode levar em consideração esse exemplo aqui de empresário, e no final EIRELI, tá? Se for optar por denominação, vai ficar o nome escolhido, conforme eu expliquei também, tá? E no final EIRELI. Por denominação nós podemos usar o mesmo exemplo aqui que foi colocado aqui, ó, tá? Maluri Comércio de Bolsas, no final, no lugar de limitada, vai ser EIRELI. Então é dessa forma que pode ser constituído aí os nomes empresariais de sociedade limitada, que no caso vai usar para sociedade limitada pessoal, tá? Empresário individual e EIRELI. Então fica mais um vídeo aqui, tá? Para esclarecer, abrir um pouco sua mente como que funciona isso. Vou entrar aqui rapidinho no DREI também, tá? 81 de 2020. 81 de 2020, vou entrar aqui na sociedade limitada. Vou entrar aqui um pouco, ó, nome empresarial. Vamos verificar qual que é o nome empresarial. O nome empresarial 4.1. A sociedade limitada, independente de qualquer dos sócios que tiver, poderá fazer uso de firma ou denominação, tá? Com o nome empresarial devendo, em qualquer um dos casos, inserir a palavra limitada por extenso. Então está explicado aqui, ó. Nome empresarial, todas as informações tem firma, tá? Optando por firma, ou que também tem denominação. Na denominação, quando adotar a denominação, poderá ser utilizado quaisquer palavras língua nacional ou estrangeira, e no final inserir a palavra limitada, conforme eu expliquei. Mas sempre bom você dar uma olhada aqui, dar uma lida e ficar sempre atento às informações, tá bom? Então, até o próximo vídeo.